Afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora e no continente. Osvaldo Carrolo é o meu nome, lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos. Eu sou a Thelma Joaquina do Amaral Bumba Carrolo. O Osvaldo foi meu professor na faculdade na Utanga, da disciplina de História de África. E fomos nos conhecendo, muita conversa, nada conversa de namoro, só mesmo conversas sobre a África, os nossos povos, como vivem. E depois de um tempo, acho que uns 3 meses, começamos a namorar. Foi muita conversa, acho que foi a conversa que nos levou ao namoro. Foi mesmo a conversa que nos levou. E quando demos por conta, eu disse ao Osvaldo, nós já éramos namorados, mas nunca fisicamente, só mesmo de conversa. E eu disse ao Osvaldo, você não me pede namoro, nós já somos namorados, mas você não pede namoro, mas eu quero ouvir você me pedir namoro. Claro, foi mesmo isso. Eu conheci, na verdade, a Thelma, que anteriormente era Bumba, agora é Thelma Carrolo, na Universidade Técnica de Angola. Na altura eu era professor auxiliar das cadeiras de História da África e Relações Internacionais Africanas. Pronto, nos conhecemos ali. Coincidentemente, eu tinha um amigo na rua em que ela vivia, em que os pais dela vivem até hoje. Né? E pronto, fomos ligando, fomos conversando durante muito tempo e acabou surgindo este grande amor que existe hoje entre Osvaldo Carrolo e a Thelma Carrolo. Como nós tínhamos a ligação de História da África como cadeira, acabávamos conversando maioritariamente sobre História da África. O nosso ambiente cingia-se sobretudo nas relações dos nossos povos, da nossa ancestralidade, como nossos povos vivem, como nossos povos não chegaram à independência total. Então eram essas as nossas conversas, nossos diálogos, saber também como é que era o namoro na ancestralidade dos nossos antepassados. E chegando até hoje, fazendo um estudo comparativo para ver como é que hoje vivemos. Essas conversas nos levavam até amanhecer. Começavam às 20, meia-noite, 2, 3. Quando assustávamos, já 5 horas. Até manhã. Preparar para ir trabalhar e ele para a vida dele. É verdade, é verdade. As conversas começavam muitas das vezes 17 horas, até uma tinha sempre na pasta cartões de recarga, cartões de recarga. Se não recarregasse, ela me enviava para me recarregar, quer dizer, esgotávamos toda a recarga mesmo ali na conversa. A conversa parava, já chegamos 4, 5 horas da manhã, até 5 horas da manhã a conversar. Éramos dos bons clientes, passa a publicidade da Unitel. Acabávamos conversando mais ao telefone porque nos encontrávamos apenas nos dias de aulas. E tínhamos aquele caráter ou cariz profissional na sala de aula. Cingíamos simplesmente a relação profissional de um professor e uma estudante. Mas quando saíamos dali, porque eu tinha que depois avançar para outras aulas, né? Até muitas das vezes já estava em casa, algumas vezes deu-me boleia, tinha trauma de entrar no Sambizanga, né? onde eu vivia, aqui é a minha banda, a banda dos meus pais. Mais uma vez reitero as minhas afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora e no continente. Bem, eu gostaria de começar a abordagem com notas prévias. E não faço isso sem notas prévias porque senão não há entendimento. Primeiro é preciso discernir que ouvir e entender são duas coisas diferentes. Uma coisa é ouvir, a outra coisa é entender. Ouvir é uma faculdade automática que todo ser, na verdade, possui. O gato ouve, o rato ouve, a barata ouve,
todos os seres, o cão ouve, né? O ser humano não é o único ser que foi dotado da faculdade auditiva. Por exemplo, podemos estar aqui e alguém jogar aqui uma garrafa ou cair um vaso no chão. Se tiver um rato próximo, o rato também vai ouvir, mas vai fugir. Por que a gente não vai fugir? Porque a gente tem a capacidade do exercício do raciocínio para descodificar o barulho que ouvimos. O rato só ouviu o barulho, fugiu. Mas nós temos essa capacidade do exercício do raciocínio que nos remete a um esforço para descodificar o barulho. É assim que vamos saber se na verdade foi uma lata, se foi um vidro que caiu, se foi um vaso, se foi um metal. Então é preciso perceber que ouvir e entender são duas coisas diferentes. E, para além disso, é preciso também dizer que após o processo de tortura física, que muita gente na verdade chama de escravidão, que eu chamo de tortura física, nós, os africanos, passamos da tortura física para a tortura mental e intelectual. A tortura mental e intelectual, que é a mesma coisa, uns chamam de tortura psicológica, é coadjuvada com a tortura financeira. Então a África está sobre duas grandes torturas: tortura mental, intelectual, psicológica, como queiram chamar, e a tortura financeira ou econômica. Então, só que há um problema que nós até hoje não conseguimos saber, que num mundo onde a dominação está acima da moral, o conhecimento não é dado aos pobres. Para que os ricos não percam a soberania, os pobres são acorrentados num sistema acadêmico para servirem os ricos. Para servirem os ricos. Por isso é que a tortura psicológica é que faz com que o africano absorva um monte de teorias, absorve um monte de conceitos, absorve um monte de hábitos, de práticas e depois reproduz. Então há essa ideia da absolvição e da reprodução. Só que a absolvição e reprodução dá a sensação ao africano de que ele está a pensar. Então, nem sempre um historiador é, na verdade, um afrocrata. Ele é apenas alguém que absolveu e reproduz uma história que deixa lacunas. Sem ele nunca ter questionado, porque o questionamento é a árvore do conhecimento. Os africanos não questionam nada, ele só absorve e reproduz. Tal e qual como ele absorve, é tal e qual como ele reproduz. Então, por isso é que temos poucos afrocratas, porque ele só absorve a história que é passada na universidade, depois ele reproduz dando aula. Um africano é a maneira de viver. A maneira de viver, a maneira de estar, a maneira de ser, a maneira de lidar com as pessoas, porque podemos aqui evocar o princípio do Mahat, da justiça, da igualdade, da solidariedade, que são princípios e valores africanos. Então podemos identificar através dos princípios e valores africanos. Afirmo, acima de tudo, um lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos. Eu me afirmo assim, lutador para a educação e emancipação dos povos africanos. Por quê? Que é lutador e emancipação para os povos africanos. Porque eu disse que, terminada a tortura física, que muitos chamam de escravidão, veio a tortura mental e a tortura financeira. Então há necessidade de lutar para a emancipação intelectual ainda dos povos africanos. Por isso é que nós casamos a forma como casamos. Como casamos, não é, amor? Sim. Muito estranho. Eles nunca viram. Só vejam, talvez nos filmes africanos, qualquer coisa assim. Mas foi muito estranho para eles. Não queriam acreditar. Por que você não casa de vestido branco? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu disse, não, eu vou me casar assim, vestido africano, vamos assinar e acabou. Nós estamos num momento de romper com os padrões, de romper sobretudo com essa tortura mental, psicológica, intelectual que os africanos estão com ele hoje no mundo.
não é? Então eu sou considerado como um rebelde dentro da minha família. Eu quando disse que a minha mãe que não era preciso fato, que eu iria a um costureiro que ia cozer o meu fato africano, foi na verdade algo que justifiquei a minha mãe aceitou logo de primeira, porque eu lhe dizia que o peso do colono na verdade nunca saiu, porque os pretos, eu considero assim, desculpa-me, os pretos domésticos de estimação é tipo os cães de sala, que têm que imitar os seus patrões lá do Ocidente, os cães que ficam na sala, né? Eu chamo preto doméstico de estimação. A verdade começou primeiro pela minha tia com o cabelo. Tá a chegar o casamento, não vais cortar a barba, não vais cortar o cabelo. E eu disse, tia, eu nunca tive problema de caráter. E é preciso saber que a dignidade da pessoa não está no cabelo, não está na barba. Infelizmente, desde que o escravizador saiu daqui, deixou um modelo de beleza. O modelo de beleza é aquele que tem o cabelo cortado, tem a barba bem amparada, tem roupa, vestiu uma determinada roupa, e não o comportamento, as atitudes, o caráter, a dignidade da pessoa. O que é belo é o interior da pessoa e não o exterior da pessoa. Deus é belo e aprecia a beleza, e a beleza não está na roupa, não está no cabelo, porque deixaram o conceito de beleza para os pretos domésticos seguirem. Tem que cortar o cabelo obrigatoriamente, senão não está belo. Na cabeça dos pretos domésticos de estimação está que branco significa paz, harmonia, né? Preto significa luto, significa tudo que é ruim, sofrimento, né? Que o coração na verdade significa amor, aquele desenho, o desenho do coração. Então, na verdade era quebrar esses padrões que têm essa escravidão mental, que na verdade, para além de ser mental, acaba acarretando custos financeiros, escravidão, porque o terno na verdade vai custar dinheiro, o vestido de branco vai vir do Ocidente, né? O que nós podíamos ter feito aqui, uma economia de resistência, se nós optássemos por ir ao nosso costureiro, ao nosso irmão, ali do lado, dar a pele cozeira. E amor, né? Na decoração do carro da noiva, não foi o coração, foi o mapa africano. Em vez de ser o coração, né? Que muitos dizem que é o amor, é o coração com uma flecha. foi o desenho do mapa da África para simbolizar que, na verdade, quem estava a se casar ali não eram 12 ocidentais, mas 2 africanos. Então, por isso é que foi os mapas da África no carro. Então, porque nós, na verdade, há muita gente que não sabe que nós descendemos de reis e rainhas. Nós, os africanos, já éramos reis antes de existir a rainha da Inglaterra, perdão, e outras rainhas. Nós já tínhamos rainhas, nós já tínhamos reis. Então, os descendentes de reis e rainhas são reis e são rainhas. Por isso é que eu tenho cá a minha rainha. O que ela significa para mim é a origem e a continuidade do mundo. Significa tudo. É o meu libertador da ignorância. Da irracionalidade, né? Yeah. Porque a ignorância é o primeiro pressuposto, na verdade, para se saber, porque é preciso primeiro ser ignorante, e a ignorância é que vai te motivar a saber, porque ninguém tem prazer de saber o que já sabe. Então é preciso ser ignorante para depois ir em busca do saber. Na verdade, o problema da África é a irracionalidade, que muitos não fazem um exercício do raciocínio. Porque se formos considerar a ignorância, foi a ignorância que construiu a universidade. E é preciso que os africanos saibam que a primeira universidade do mundo é a Universidade de Squarin.
no Marrocos, e foi fundado por uma mulher. Mas é preciso também saber que quando a gente vai falar da África, já vamos falar desde o período que nós somos já escravizados, colonizados, porque antes deles terem chegado aqui, isso não se chamava África. Não, África é um nome que foi designado por eles já mesmo. Na verdade, nós tínhamos aqui um conjunto de impérios e de reinos. Nós tínhamos o Império de Mwene Motapa, Songhai, Mali, tínhamos o Império do Congo, que eles reduziram a Reino do Congo. Tínhamos muitos impérios e reinos. O que mete que é a primeira grande civilização. A primeira grande civilização. Então tínhamos isso tudo. Mas só que é aquilo que eu digo sempre. Num mundo onde a dominação está acima da moral, o conhecimento não é dado aos pobres para que os ricos não percam a soberania. O Ocidente não nos vai dar conhecimento, senão será o epistemicídio do próprio Ocidente, a própria morte do Ocidente. Se ele te dá o conhecimento, ele já não vai te vender. Se ele não te der o conhecimento e te livrar, por exemplo, do complexo de inferioridade que os africanos estão com ele, que não conseguem colocar as suas roupas, que não conseguem fazer economia de resistência, vê lá que o recurso de África, as riquezas de África, o dinheiro de África, saem de África de forma voluntária, com a compra de vestido branco, de terno e gravata, Natal, todo e qualquer presente, porque tens que comprar. Então, eles fabricam isso tudo para poder nos mandar. Se nós deixarmos o complexo de inferioridade, deixarmos essa síndrome de Estocolmo, que alguns chamam, sermos esses pretos domésticos de estimação, ameaçamos a soberania deles, eles vão perder a soberania, eles vão vender fato mais a quem? Vão vender vestido de noiva a quem? Eles têm que te colocar sobre forte tortura psicológica ou mental ou intelectual.